Lavareda, muito bem-vindo, como sempre. Vamos começar aqui com o nosso índice CNN de aprovação do governo Lula, porque tem um leve movimento, mas existe aqui, né? O nosso agregador, que reúne as pesquisas divulgadas sobre aprovação e desaprovação do governo, tem um equilíbrio, mas agora o saldo volta a ficar negativo, diferença de 1 ponto. Lavareda, a gente está aqui com a campanha oficial começando nas ruas, pouco mais de 40 dias até 4 de outubro. O que é essa situação? O governo conseguiu igualar as coisas, mas parece que vai ficar igualado aqui. O que a gente pode esperar até outubro? Yuri, boa tarde a você, boa tarde ao espectador que já me viu atravessando o estúdio indevidamente à frente da câmera há pouco. Yuri, esse cenário provavelmente vai se estender durante a campanha. A que cenário eu me refiro? Alguma coisa tensa entre essas duas curvas, a de aprovação e desaprovação. O presidente já começou a percorrer o país em campanha, desfrutando a chamada vantagem do incumbente. Então, ele visita as suas realizações, faz encontros, mostrando que conseguiu desenvolver nesse período de 3 anos e meio. Mas, de outro lado, o presidente também enfrenta as desvantagens do incumbente. E há duas delas, em especial nesse momento. A inflação, sobretudo a inflação de alimentos, o que já está sendo explorado pelos adversários, e também o endividamento elevado. Endividamento elevado das famílias, motivado por diversos fatores, mas, sobretudo, juros, os juros estratosféricos que o Brasil tem hoje, os maiores do mundo, e também o esvaziamento da renda das famílias pelas bets, Yuri, que drena milhões e milhões, bilhões ao ano do comércio, da indústria e de atividades produtivas em geral. Pois é, bets que inclusive viraram assunto aí que alguns candidatos têm trazido mais. Já que a gente já está tratando aqui de eleições de candidatos, claro, vamos aqui no nosso Medcall trazer os dados do agregador agora para o primeiro turno, o índice CNN no primeiro turno, que tem mostrado razoável estabilidade também, né, Lavareda? Mas a exemplo do que aconteceu no quadro de aprovação e desaprovação, né, a linha que corresponde a Lula, no caso aqui, mantém ali esses 40% com estabilidade e parece começar aqui uma tendência de recuperação de Flávio Bolsonaro, né? A exemplo da desaprovação, que aumentou 1 ponto, aqui, no caso, é o candidato do PL que tem 1 ponto a mais. Na sua avaliação, Lavareda, o início dos debates, né, a programação de um debate, primeiro debate presidencial neste domingo, depois também outras, inclusive no pool aqui da CNN em setembro, a propaganda no rádio e na TV a partir do fim de semana da próxima semana, isso tem capacidade de mudar a trajetória aqui das curvas? Tanto o Lula quanto o Flávio Bolsonaro têm munição aí para ser explorada, principalmente nessas inserções de propagandas. Lula usando o Dark Horse para fustigar Flávio Bolsonaro, e Flávio Bolsonaro ganhou aí uma série de suspeitas a serem exploradas contra Lula, envolvendo o próprio filho do presidente, o caso Lulinha. Verdade, Yuri. Veja, e o espectador nosso acompanha, que de 20 de julho para cá, para 16 de agosto, na última computação do nosso agregador, do IPESP Analítica, Flávio se recupera 2 pontos. Mas de maio para cá, o volume de notícias negativas sobre Flávio Bolsonaro foi declinando constantemente, e hoje já está 7 pontos abaixo. Eu digo, o volume do noticiário negativo sobre Flávio Bolsonaro, na percepção do eleitorado, do que estava, então, 2 meses, 3 meses atrás. E isso, então... Maio, que foi quando veio à tona o caso da Então, isso traz o oxigênio necessário para animar a recuperação dessa candidatura. Hoje, logo mais, nós vamos ter pesquisa Datafolha, que integra também o índice CNN, e nós vamos ver, provavelmente, essa pesquisa deve apontar o que as outras pesquisas e o próprio agregador nosso tem apontado, uma diminuição da diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro. E isso não só no primeiro turno, no segundo turno também. Agora sim vou trazer a nossa novidade, que é também passar a ter o agregado dos cenários de segundo turno. Claro que a gente começa aqui com essa disputa que está se desenhando, que é entre Lula e Flávio Bolsonaro, 3 pontos de diferença neste momento. Só para a gente ilustrar aqui, a gente tem os outros 4 cenários que os institutos mais têm testado, né? Lula e Ronaldo Caiado, a diferença é um pouco maior, 6 pontos. Lula contra Romeu Zema,
a diferença sobe para 9 pontos e Lula contra Renan Santos, a diferença de 11 pontos. Para a gente concentrar nesse cenário que hoje é o mais provável de ocorrer, um segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. O que você nos destaca? Olha, o interessante, Yuri, do conjunto de cenários que você apontou, dos 4 cenários que você nos apresentou, é que Lula tem praticamente o mesmo número, 45, 46. E os adversários, a partir de Flávio Bolsonaro, eles têm percentuais muito maiores, os demais, do que as suas intenções de voto no primeiro turno, o que é uma evidência bem destacada, bem nítida, de que, na verdade, todas as candidaturas de oposição se alimentam substancialmente da rejeição ao presidente Lula. Rejeição ao presidente Lula é o combustível básico para definir aí o potencial de crescimento dessas candidaturas no segundo turno. Lembrando que, até as últimas pesquisas, a rejeição de Flávio Bolsonaro ainda se situava 2 pontos acima da do presidente Lula, o que nos ajuda a entender esse cenário de segundo turno. Esse cenário de segundo turno pode ser explicado basicamente por 2 fatores. Primeiro, rejeição, esse último que eu mencionei, e o outro, aprovação. A aprovação que nós já comentamos anteriormente. Aquele primeiro, né? Até só para a gente voltar a destacar aqui, né, como é muito parecido, né? 48 ou 47, só que no caso aqui a desaprovação é que está 1 ponto à frente da aprovação. Lavareda, para a gente encerrar aqui, a gente vai destrinchar dados que saíram da última pesquisa BTG Nexus, dando luz sobre os principais problemas do país na percepção dos eleitores. Foi uma pergunta espontânea e de múltipla escolha, então por isso que os percentuais não vão agregar 100%, eles vão passar esse total. A gente está só com os principais aqui, a gente destacou só os 5 principais pontos. E que me chamaram a atenção, né, Lavareda, a cor diferente aqui, mais escuro. A primeira opção, ou seja, quando a pessoa fala, bom, qual é o principal problema na sua avaliação? Saúde pública, 16% foi a primeira resposta. Segurança pública, violência ou criminalidade, a primeira resposta para 17%. E logo depois, corrupção com 14%. Aí, quando vem a segunda menção, aí sim, acaba tendo essa combinação, né? Provavelmente quem falou primeiro saúde pública, depois falou segurança e vice-versa, mas tem muito forte aqui corrupção, educação e, de certa forma, a classe política conversa com essa terceira. Vamos dar uma destacada aqui do que você nos aponta, Lavareda, e como isso pode se conectar com aquilo que a gente estava mencionando, casos Dark Horse e caso Lulinha. É o seguinte, Yuri, esse gráfico que você nos traz da pesquisa Nexus, né, dessa última pesquisa Nexus, é bastante interessante porque há vários rankings. Os diversos institutos publicam regularmente diversos rankings. E é muito interessante notar as diferenças entre eles. Né? Por exemplo, saúde pública aparece com 12% apenas no ranking da Quest. Aí aparece em primeiro lugar. Né? E também vale a pena salientar que esse ranking da Nexus, ele tem uma granularidade, ou seja, há uma série de outros elementos que nós, por motivo de economia do tempo, não trouxemos aqui. E o que é que nos diz o conjunto desse ranking, Yuri? É que a teoria eleitoral que aponta a primazia dos fatores econômicos, ela é ratificada nesse ranking, mas não pelo que aparece à primeira vista, que é saúde, segurança pública e corrupção. Quando você agrega todos os itens, 7 itens nesse ranking pertinentes à dimensão da economia, essa agregação totaliza 40 pontos percentuais, ou seja, passaria tudo. De muito, primeiro lugar, liderando esse ranking. Então, nós temos um cenário eleitoral esse ano onde a população está preocupada com a economia, obviamente, nos seus diversos aspectos, assim como segurança pública também há diversos aspectos. Aqui foi uma questão espontânea, então as respostas são codificadas. Aqui tem violência contra a mulher, tem narcotráfico, aí tem ocupação de território, tem uma série de coisas. Celular. Então, se a economia tivesse sido agregada como dimensão da mesma forma, estaria em primeiro lugar. Então, é uma eleição que, mais uma vez, você tem a economia como a grande maestra
não é? Influenciando as intenções de voto, e depois aquilo que nós já comentamos, Triângulo das Bermudas. Lulinha, INSS, Marcola, lobista. No outro vértice, Daniel Vorcaro, Banco Master. E no terceiro vértice, que se movimentou hoje, o governo Trump e os Estados Unidos. E hoje, Lula e Trump conversaram mais de 1 hora e nós vamos ter aí, nós vamos esperar as cenas dos próximos capítulos desse vértice específico. Pois é, não estava no nosso script, Lavareda, mas já que você mencionou Donald Trump, acho que vale a gente também abordar um pouquinho mais, porque foi isso, né? A gente prepara aqui esse material no começo do dia, ao longo da semana, e vai finalizando aqui no começo do dia. E aí, um pouco antes de começar o 360, a gente soube da informação de que Lula e Donald Trump tinham conversado por mais de 1h30. Queria uma avaliação tua do quanto este fator Trump ele vai ser uma caixa de surpresas, uma cartola de mágico que pode sair um coelho ou pode sair qualquer outro objeto que o mágico... A questão é saber quem que é o mágico que está tirando os objetos da cartola. Se é o governo federal brasileiro ou se é o governo norte-americano. Um bom tempo atrás, Yuri, você vai recordar, quando Lula ia encontrar Trump na Malásia, lembra disso? Eu comentava, respondendo a você, que essa relação, depois da química que tinha sido despertada, era uma relação que provavelmente iria ser marcada por tapas e beijos. Eu comentei isso à época. Nós estamos na fase da reaproximação. Houve bastante hostilidade algumas semanas, mês atrás, com novas tarifas sobre o Brasil, pronunciamentos contundentes de autoridades americanas contra o presidente brasileiro, mas parece que está se abrindo uma janela aí de possibilidades de que essa relação ganhe novamente um status de alguma normalidade. Se bem que a gente falar de normalidade fica complicado quanto do outro lado ao mestre da imprevisibilidade como o presidente Trump. Mas nós precisamos assistir o que é que vai ocorrer, porque é um elemento importante e que vai integrar, já está integrando desde antes, a gramática da eleição presidencial de 2026. Pois é, e aí nesse sentido, acaba ocorrendo que, pelo calendário da eleição brasileira e pelo calendário da ONU, a Assembleia Geral da ONU, que costuma, por hábito, por tradição, ser aberta pelo líder brasileiro, acaba tendo essa coincidência. Um presidente candidato à reeleição pode ter como púlpito, que acaba sendo usado como trunfo de campanha eleitoral, nada menos do que o pódio ali da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Lula discursa, fazendo a abertura, e depois Donald Trump discursa. Como é que, já que nesta eleição o fator política externa e o fator Donald Trump se tornou tão relevante, é um mecanismo que pode ser bem usado pelo É importante, Yuri, porque se de um lado há a questão da soberania, então a nação, ou boa parte dela, se une em torno do presidente, do seu líder, para resistir a agravos, a agressões de um outro país, e no caso do presidente Trump. De outro lado, as pesquisas apontam que a maioria da população prefere a negociação, prefere o diálogo como marca desse relacionamento. O presidente Lula apostou nessa direção e o presidente Trump, que está às voltas com um problema de inflação de alimentos, em especial proteína, carne, lá nesse momento, que também tem eleição, não a dele, mas a da sua bancada de deputados na House, que é a Câmara Federal deles, onde as expectativas são negativas para o seu partido, Partido Republicano nesse momento, também deve ter levado isso em consideração, fazendo esse gesto de reaproximação com o governo Lula. Yuri. É isso. E até a nossa colega Isadora Camargo do AgroNews também nos trouxe informação de que a carne moída brasileira não vai ser tarifada, porque afinal de contas, negócios à parte e hambúrgueres à parte, não dá para o americano ficar sem hambúrguer. Bom, o Índice CNN de hoje fica por aqui. A gente renova o convite que você pode acessar todos esses dados que a gente traz aqui com o Antônio Lavareda no site da CNN Brasil. A trajetória das intenções de voto dos presidenciáveis, a dinâmica da aprovação e desaprovação do governo, assim como as disputas nos governos estaduais. O sociólogo e cientista político Antônio Lavareda, maior especialista em eleições no Brasil, volta na próxima semana. Lavareda, muito obrigado. Até lá. Até lá.